Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é segunda-feira, são 15h30, nós estamos iniciando o Momento Bom Samaritano. Boa tarde, André, paz e bem. Já estava de butuca aí, já estava esperando para pegar, né? Porque mal eu cheguei, você já entrou, né? Hoje nós estamos trocando de evangelho. É interessante, né? A gente está trocando o evangelho hoje, né? Por conta aí faz parte mesmo de ir trocando um pouco as leituras durante a semana, né? Aqui é uma coisa assim complexa. Tem muita coisa para falar nesse evangelho. Não sei se a gente vai conseguir falar tudo, não. Algarte, paz e bem, Algarte. Ângelo, paz e bem, tudo tranquilo? Né? A gente está começando o evangelho de Lucas hoje. Né? Aqui a gente tem que ter um certo cuidado, tem muita coisa aqui. Djalma, Doraci, paz e bem. Né? Nós temos muita coisa. Essa leitura hoje é uma leitura grande. Né? E é interessante, né, porque os evangelhos, chamados evangelhos sinóticos, né, Lucas é o mais tardio de todos, né? O primeiro evangelho escrito foi Mateus, né? Mateus foi o primeiro escrito. Oi, Diane, paz e bem. Maria Alice, paz e bem. Né? Como eu estava falando, Mateus foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? Inclusive as pessoas falam até do chamado proto-evangelho de Mateus ou as logias de Mateus. Esse evangelho a gente não tem. A gente sabe que ele foi escrito, mas a gente não tem a forma dele escrita. Né? Aí vocês me perguntam, como é que a gente pode saber que um evangelho existe se a gente não tem esse evangelho? Eu vou dizer por quê. Porque existe um texto, né, que tem muito do evangelho de Mateus que nós temos hoje, que está presente em Marcos e em Lucas. Né? Então, as pessoas têm uma teoria, né, que é o seguinte: Mateus escreveu seu primeiro evangelho. Oi, Denise, paz e bem. Né? Mateus escreveu seu primeiro evangelho, né, no esforço de não se esquecer do que Jesus ensinou, então ele escreveu para falar para os judeus e tal, preparou. Marcos, né, que foi discípulo de Pedro e de Paulo, entrou em contato com o evangelho de Mateus, né, e pegou, vamos dizer assim, um extrato. Não, isso aqui é muito importante, isso aqui é muito... colocou esses muito importantes, né? E perguntando para Pedro, perguntando para Paulo, perguntando para um, para outro. Marcos conheceu Jesus. Tem um pedaço no Evangelho que nos leva a acreditar que Marcos conheceu Jesus, né? E ele colocou uns extras. Então ele fez o Evangelho de Marcos, que é baseado nesse primeiro Evangelho de Mateus. Né? Mateus, mais tarde, olhou e falou assim, não, eu tenho que arrumar melhor esse meu primeiro Evangelho, porque esse primeiro Evangelho dele foi meio assim, coisas que Jesus falou. Ele anotou as coisas que Jesus falou. Né? Eu falei, agora eu vou dar uma cara, assim, vou arrumar, vou fazer um trabalho bem feito, né? Fazer uma revisão boa e tal, e colocou tudo lá. E naquela época ele se lembrou que Marcos tinha feito o evangelho, foi lá e deu uma olhadinha no evangelho dele.
Marcos. Ah, olha só, isso aqui é muito importante, ainda bem que Marcos se lembrou, isso aqui Pedro que deve ter falado para ele, aí foi lá e pôs. Tá? E Lucas? Lucas vem depois de todo mundo. Lucas é o terceiro evangelho escrito. Mateus e Marcos já tinham escrito o evangelho deles. Lucas não conheceu Jesus, propriamente dito. Oi, Rita, paz e bem. Como Lucas não conheceu Jesus, Lucas é um homem de formação grega, então ele se preocupa em ir lá conversar com as pessoas. Né, vamos dizer assim, quase que seria a entrevista que se faz, não se faz entrevista hoje em dia, então naquela época não fazia, mas ele foi lá conversar com as pessoas. Não, mas como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Ah, foi assim, peraí que eu vou anotar isso aqui. Paz e bem, Rita. Então deixa eu anotar isso aqui, deixa eu anotar isso aqui, deixa eu anotar aquilo. Fátima, paz e bem. Pessoal, hoje é aniversário da Fátima. Vamos dar os parabéns para ela. Parabéns, Fátima. Você achou que eu não ia saber, né, Fátima? Eu sei de tudo. Né? Mas como sempre, né, quando a gente as coisas, né? Parabéns, Fátima, que Deus te abençoe. Exatamente, Algarte. Então, Lucas foi lá, conversou com fulano, conversou com cicrano, viu o evangelho de Marcos e viu o evangelho de Mateus, né? Como ele viu os dois evangelhos, ele acrescentou isso. E há uma coisa interessante, né? 71 anos, Fátima, não parece não, Fátima. Não parece mesmo. Tá de parabéns, Fátima. Tá muito bem, graças a Deus. Que bom, né? Há algumas pessoas, inclusive, que acham que Lucas teve acesso não só ao Evangelho de Mateus como nós conhecemos hoje, como teve acesso ao primeiro Evangelho de Mateus, né? Aquele evangelho que o pessoal chama de proto-evangelho, Logias de Mateus. Só que Lucas, por exemplo, ele teve uma conversa com a Virgem Maria. Sabiam disso? Né? Mas como é que você sabe, Bernardo? Vê o texto da Anunciação. O único evangelho que fala da Anunciação é o evangelho de Lucas. Né? E quem é que estava na Anunciação? Só estava Maria. Maria contou isso para ele, né? Entendeu? Então, a outra evidência que ele conversou com Maria é que Lucas é discípulo de João, que foi o apóstolo que ficou com Maria. Então, a gente tem essa arrumação. Bom, pessoal, fiquei falando aqui de evangelho. Algum dia, se vocês quiserem, a gente faz até um esqueminha, tá? E coloca para vocês entenderem melhor, tá? Mas vamos começar, né? Já demos todos os parabéns para Fátima. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Lucas, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos recuperar a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante, sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu
essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo que no tempo do profeta Elias, quando não choveu por 3 anos e 6 meses, houve uma grande fome em todo Israel. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E também no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se para expulsá-lo da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Bom, pessoal, esse evangelho de hoje é um evangelho muito grande, tem muita coisa aqui, né? E aí realmente fica muito difícil a gente fazer uma análise de todo esse evangelho, né? Por isso eu resolvi escolher uma particularidade desse evangelho, né? Vamos entender, nós estamos no capítulo 4 de Lucas, isso é um pouco depois do batismo, né? E vamos entender que na sociedade dos judeus daquela época, você não começava um projeto de vida assim quando você bem entendia. Mais ou menos, você deveria começar a sua ação no mundo, as suas coisas no mundo, né, com 30 anos. É por isso que nós dizemos que 33 é a idade de Cristo. Porque foram 3 anos de ação no mundo, de ministério no mundo, né? E ele começou com 30 anos. Né? Então, Jesus, a gente sabe alguma coisa da vida dele até os 12 anos de idade, que é aquele episódio que ele fica no templo, escondido do pai e da mãe. E a gente fica sabendo depois dele no batismo de João com 30 anos. Ah, Bernardo, e entre os 12 e os 30 anos, o que ele fez? Ele comeu, ele saiu com os amigos, ele trabalhou com o pai dele, ele conversou com a mãe, com seu primo, né, com seus primos em geral, e por aí vai. Ele teve uma vida como qualquer outra pessoa, tá? Né? Ah, Bernardo, mas será que ele foi ganhando compreensão da divindade dele com o tempo? Provavelmente sim, porque você não deve admitir que uma criança pequena entendesse toda a potencialidade dele. Né? Ah, Bernardo, mas ele era Deus, mas era homem. E como homem sofria todos os limites de um ser humano. Tá? Jesus teve fome? Teve fome. Jesus ficou doente? Sim, ficou doente. Jesus sangrou. Teve dor? Tudo que um ser humano teve, Jesus teve. Jesus é igual em nós em tudo, exceto no pecado. Então não pensem que ele tinha uma vida especial, que ele ficava isolado dos outros lá. Não, ele trabalhava lá, deve ter dado martelada no dedo dele, trabalhando na oficina do pai dele. Até quebrou um dedo mais de uma vez, entendeu? Porque sabe como é que é, né? Ficar lá martelando, de vez em quando
né? Exatamente, exceto o pecado. Perfeito, Galgarte, exatamente. É sempre bom lembrar isso. Jesus era igual a nós em tudo, exceto o pecado. Tá? Lembrem-se, inclusive, que ele, como nós, foi tentado e barbaramente tentado. Tá? Então, não vamos nos esquecer disso, porque isso é importante. Porque ele chega em Nazaré, a cidade dele, Jesus de Nazaré, né? Cidade dele. Chegou lá, como era de conforme, era com o costume na época, no sábado, ele foi para a sinagoga, como vários foram, e alguém virou para ele, pegou lá o livro do profeta Isaías. Olha aqui, Jesus, lê e fala para a gente. Bernardo, mas Jesus era rabino? Não, Jesus era um leigo, né? Jesus não tinha nenhuma formação de sacerdote, ele não teve nenhum preparo com rabino. Sabe por que ele não teve preparo com rabino? Sabe por quê? Porque ele era pobre, ele não tinha como pagar isso, né? Diferente de Paulo. Paulo foi preparado por um dos maiores rabinos da época, Gamaliel. Mas por que Paulo foi? Porque Paulo tinha dinheiro. Tá? Jesus não tinha, então ele era um leigo sem nenhum preparo aparente, mas era costume se dar a leigos para ler e falar sobre a palavra, né? Mais ou menos se dava o evangelho, não é o evangelho, mas se fosse hoje em dia, seria dar o evangelho para o leigo e o leigo fala sobre o evangelho. Calma, pessoal, não precisa me chamar de subversivo. Não sou eu que fazia isso, tá? Não sou eu que faço isso. Quem faz isso é um tal de Jesus, tá? Não reclamem comigo, tá? Por isso que eu falo, por isso que eu vivo dizendo, quem quiser dar a sua opinião aqui nessa live, por favor, dê. Porque eu não vejo nada que me impeça de ouvir vocês e até aprender com vocês, tá? Não vamos estabelecer uma hierarquia na nossa comunidade eclesial, porque isso não faz sentido, né? Dito isso, deram para ele um livro, o livro do profeta Isaías, né? Quem conhece o profeta Isaías, quem já leu o profeta Isaías, é um livro grande, dividido em 3 partes, 3 momentos, antes do exílio, durante o exílio e depois do exílio. Então a gente chama o primeiro, o segundo e o terceiro Isaías. Esse texto aqui está no terceiro Isaías. Ele fala quando eles estão voltando à terra prometida, né? E vai se reerguer Israel, né? Observem que Jesus não escolheu o livro de Isaías, mas ele escolheu a passagem que ele ia ler. Então essa passagem não caiu no colo dele. Ele escolheu ler esta passagem. É o primeiro momento após o batismo, é praticamente a apresentação dele na sua cidade. Então, ele meio que está querendo dizer aqui, ó, pessoal, meu plano é esse. É isso aqui que eu quero fazer. Tá entendendo? Né? É a minha plataforma para a salvação da humanidade. Entendem isso? É por isso que eu chamei essa live de O Ministério de Jesus. Jesus aqui está querendo dizer o que ele vem fazer na terra. Tá? Ele diz assim, ao que eu vim. É isso que ele vem falar. E aqui a gente tem que entender, porque às vezes é preciso que a gente preste atenção numa coisa. E aqui eu vou dizer uma coisa que me chamou atenção. Assim, é gozado porque eu só atentei para isso tem um ano e pouco, né? No versículo 19 ele fala assim, e para proclamar um ano da graça do Senhor. O que é esse proclamar um ano da graça do Senhor? É muito difícil a gente saber disso, porque a gente não é judeu. A gente é seguidor de Jesus, né? Mas o ano da graça do Senhor era um costume da época, que era feito de tempos em tempos.
E nesse ano, por exemplo, todas as dívidas eram perdoadas. Acabou. Eu tenho uma dívida de 300 mil reais. Estou lá pagando a minha dívida, consegui pagar 100 mil reais. Lá fiz o meu acordo com a Algart, estou pagando a Algart. Chegou lá, o rei proclamou o ano da graça do Senhor. O Algart vira para mim e fala assim: olha, Bernardo, aquela sua dívida que ainda tem 200 mil está perdoada. Nota? Ah, fulano fez um acordo para ser meu servo por 15 anos. Ele está há 3 anos como meu servo e proclama um ano da graça. Meu amigo, você deixou de ser servo. Pode ir para tua casa. Teu contrato de servidão está pago. Fulano está numa pena qualquer, está cativo, é um prisioneiro de guerra, é alguém que está lá preso por um motivo. Né? Naquela época, normalmente, o cativo era um prisioneiro de guerra, era alguém que tinha sido dado em resgate a uma dívida, alguma coisa assim. Vem o ano da graça e se liberta os cativos. Então, observe muito bem. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me consagrou com uma unção. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que nós estamos diante de uma manifestação divina no mundo. Jesus está dizendo, pessoal, eu sou Deus, eu sou divino. Eu recebi uma unção, eu recebi uma bênção especial para alguma coisa. Qual é a boa coisa? Coisa que eu tenho que fazer. Anunciar a boa nova. A boa nova para quem? Aos pobres. A libertação dos cativos. A cura das doenças. Ao cego recuperar a vista. Libertar aqueles que estão oprimidos. E aqui a gente vê o seguinte: Jesus não está negando em momento algum o caráter espiritual da sua ação, né? O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me consagrou como unção. Então, nota bem, ele está dizendo claramente que é uma questão espiritual. Tranquilo? Por que eu estou falando isso? Porque eu já falei numa outra live lá atrás sobre fé integral. Não existe fé só espiritual ou fé só, vamos dizer, material. Para ser integral tem que ser espiritual e material, tudo junto, como diz os jovens hoje em dia, junto e misturado, né? Mas observa bem aqui que a ação de Jesus no mundo é uma ação concreta. Ela não é uma ação abstrata. Ele fala claramente: eu vim anunciar aos pobres, que ninguém respeitava. Vocês observem bem, quando querem criticar, né, Jesus, quando querem falar mal de Jesus, eles falam assim: esse não é o filho de José? No outro evangelho, esse não é o filho do carpinteiro? Tipo assim, pobre não merecia respeito naquela época. Então era muito estranho um pobre estar falando. E ele diz o seguinte: eu vim anunciar a boa nova aos pobres. A boa nova não era anunciada aos pobres, a boa nova era anunciada aos ricos e poderosos. Ele diz: não vou aos pobres, né? É importante a gente entender que, não raro, tudo que se era feito num país era feito para os homens ricos, para os homens poderosos. As mulheres, mulher naquela época não valia nada, pessoal, lembrem-se disso, mulher e criança não valia nada. Então, quando fala assim, vou dar a boa nova, ia dar aos homens ricos e poderosos do lugar. Ele vira e fala assim: eu vou dar a boa nova aos pobres. Eu vou libertar os cativos. Ninguém gostava de cativo naquela época. Cativo era assim, quase assim, o pior que tinha na sociedade. E ele vai libertar esses cativos.
Ele pega pesado, fala logo de cego. Lembra que o judeu entende que a doença é fruto de um pecado. A cegueira era considerado fruto de um pecado terrível, porque quem era cego não podia ler a palavra do Senhor. Então ele vai logo recuperar a vista dos cegos. Ele vai libertar aqueles que estão oprimidos. Toda a ação de Jesus é uma ação voltada para as pessoas, voltada para as pessoas e as pessoas que são pobres, fracas, que estão à beira da sociedade, que estão à margem do caminho, que estão excluídas, que ninguém quer vê-las. Mas ele faz isso porque ele entende que existe um papel espiritual nisso. Se vocês pegarem os livros, olha, agora vai começar setembro. A igreja pede que você leia o Deuteronômio. Se você ler o Deuteronômio, você vai ver que o Deuteronômio é um livro voltado para proteger os pobres. Né? Quando Deus nos dá o Deuteronômio, né? Ele faz isso para proteger os fracos, proteger os oprimidos, as viúvas, os órfãos, os forasteiros. Ele não faz isso para estabelecer um regulamento. Ele não faz isso para criar uma lei que oprime as pessoas, mas ele faz isso criando uma lei que protege as pessoas. E ele faz isso porque isso é importante. Quando Deus vem ao mundo encarnado na forma de Jesus Cristo, ele se manifesta novamente em ações concretas por aqueles que são fracos, oprimidos, que são marginais, que estão nas periferias sociais e existenciais, como diz o Papa Francisco. É por isso que nós devemos entender que a nossa ação, ela é cheia de espiritualidade. Eu mexi aqui um pouquinho, vê se melhorou. Hoje de manhã eu estava, inclusive, sem internet nenhuma em casa. Não sei. Vocês estão vendo alguma coisa? Porque eu estou vendo, eu estou balançando aqui, eu estou vendo. Vocês não estão vendo, não? Voltou? Oi. Ei. Bom, pessoal, vou salvar, mandar para o IGTV para ver se vocês conseguem ver o final, tá? Um abraço, pessoal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou ter que jogar para o IGTV, tá, pessoal? Melhorou? Melhorou? Melhorou. Me diz uma coisa, você assim pode me dar uma ideia do que perdeu? Pior que não adianta, porque eu não me lembro do que eu falei. Vou subir para o IGTV, vocês veem o finalzinho no IGTV, tá, pessoal? Um abração. Amanhã, 15h30, a gente de novo. Antes de eu ir, vou fazer a minha habitual chamada para vocês darem uma olhada no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Perdão. Falei tudo errado. O Senhor esteja convosco, por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que puderem, fiquem em casa. Os que não puderem, fiquem protegidos. Pessoal, vou subir
logo para o IGTV, para vocês poderem ver até o final, tá, pessoal? Infelizmente a internet hoje aqui em casa tá uma porcaria. Vamos ver se amanhã ela funciona melhor. Um abração, pessoal. Já já tá no IGTV.